Rapaz, estou ali me vendo, tá bacana o negócio. Gente, assim, a Nívia já me apresentou falando um pouco do currículo, né, mas das coisas que eu consegui na vida, em termos de título, experiência profissional, a que eu tenho mais orgulho é de ser professor de biologia. É de ter sido professor, obrigado. É de ter sido professor 30 anos no ensino médio, trabalhando diariamente com jovens como vocês. Isso me dá muito orgulho. Por onde eu ando aqui no estado do Piauí, graças a Deus eu sou respeitado por essa trajetória. Eu fui um professor que trabalhou nos grandes cursinhos aqui em Teresina, e eu queria contar essa história para vocês, mais ou menos da seguinte forma. Essa foto é a foto das margens do rio Genipapo, lá em Campo Maior, do monumento do Genipapo, certo? E aí começa a minha história aqui no Piauí. Eu depois vou voltar a essa foto, mas não porque eu tenha participado da Batalha do Genipapo, não é isso não, tá? Mas é porque a minha história, de fato, começa aí no monumento do Genipapo, certo? Na verdade, a minha origem mesmo é do Ceará. Eu sou da zona rural de Milhã, no Ceará. Os meus pais, embora minha mãe seja campo-maurense, o meu pai é cearense. E existe um sítio na zona rural de Milhã, chamado Sítio Aracaju. A minha mãe era de Campo Maior. Em 1967, ela foi para o Ceará trabalhar na ANCAR. A ANCAR era antigamente o que hoje se chama de Emater. E a minha mãe prestava assistência a agricultores rurais. E meu pai era agricultor. Aqui está a foto dos meus avós, aquele lá em cima, que está até assim meio velhinho. O meu avô era chamado Antônio Fenelon de Souza e a minha avó Maria Manuela Pinheiro. Naquela época, quando uma família não aprovava o casamento, eu estou falando de 1924, imagina, início do século XX, a alternativa era o noivo ou o pretenso roubar, raptar a noiva. Só que como é que raptava-se a noiva? Minha avó na época tinha 14 anos, meu avô tinha 18, então ele tinha que combinar esse rapto com um casal idôneo da região. Porque a lógica era, o casal acompanhava o raptor, no caso o meu avô, que já tinha combinado com a minha avó o rapto, ela fugia de casa à noite e ia dormir na casa desse casal idôneo. E por que o casal idôneo na história? Que era para não houvesse a consumação ou a suspeita de consumação de algum ato carnal. Mas a afronta era tão grande que o raptor só podia reparar a afronta casando. E essa era a intenção dos dois, afrontar os pais da minha avó, meus bisavós, para que pudesse casar. Só que a minha avó era de uma família um pouco mais abastada financeiramente. O meu avô, Antônio Fenelon de Souza, ele era um caboclo da roça. E aí a condição que a família impôs foi, você casa com a Manuela, mas é necessário que você adote o nome Pinheiro, ela não vai adotar o sobrenome Souza. E assim ele fez. O meu avô, de Antônio Fenelon de Souza, passou a se chamar Antônio Gonçalves Pinheiro. Ele carregou o sobrenome da família da minha avó. Receberam um sítio como dote, o sítio Aracaju, e essa casinha que vocês estão vendo aí foi a casinha praticamente onde eu nasci, porque a minha mãe, fazendo extensão rural lá no Aracaju, conheceu meu pai e aí começou a rolar um clima e os dois casaram e eu nasci aí nesse local. Depois que nasci, eu vivi o meu primeiro ano de vida nessa casa. Essas fotos são de 2016, aquelas duas que estão ali na beira daquele fogão a lenha são minhas primas. Eu me lembro, eu sentado, porque embora eu tenha vindo de lá, com um ano, eu sempre voltava para passar as férias lá. E eu me lembro da minha avó fazendo farofa de ovo, fazendo tapioca, eu sentado nesse chão aí, na beira desse fogão a lenha. Isso é uma lembrança para mim muito cara, que até hoje me emociona quando eu voltei lá em 2016, para revisitar a família. Assim, eu vivi essa história novamente na minha vida. Esse quartinho com essa caminha bem aqui foi o quartinho onde meu pai e minha mãe passaram a lua de mel, consequentemente foi o local onde eu fui concebido para este mundo, tá certo? Bom, então, em 2016 eu voltei para Milhã, tá aí as fotos, aqui no canto com os meus primos e a minha tia Zeuta, tem algumas fotos, aquele senhor lá do canto, tem uma passagem muito importante, porque ele é um padre
Padre Elmas. É uma pessoa que tem uma dupla importância na minha vida. O meu pai foi coroinha do Padre Elmas e foi basicamente através do Padre Elmas que o meu pai conheceu a minha mãe. Então ele começou essa história há 50 anos atrás. E eu quando resolvi ir a Milhã em 2016, eu liguei para o Padre Elmas, que mora em Fortaleza, e combinei de ir com ele. Porque eu queria que ele fosse também para a gente reviver essa história. E aí, o Padre Elmas tem uma outra passagem importante na minha vida, que é exemplo lá do monumento do Genipapo, da curva do Genipapo. Eu vou depois resgatar a história que eu tenho com esse padre, que é muito importante na minha vida para o que eu sou hoje. Porque embora o contato com ele eu tenha perdido de algum tempo, mas na década de 90, mais precisamente em 1991, ele me ajudou a dar uma transformação grande na minha vida. Bom, e aí tem essa figura que é um primo meu, Daniel. Daniel tem a minha idade. Aparenta? Tá? Quando eu ia passar as minhas férias no Aracaju, o Daniel era o meu super-herói. Porque ele era um menino da roça. Eu era um menino da cidade. Com 5, 6, 7, 8 anos. Todo ano eu ia para lá com meu pai. E o Daniel, ele montava a cavalo melhor do que eu. Ele nadava no açude melhor do que eu. Ele fazia tudo melhor do que eu, porque ele era um menino da roça. E eu era um menino da cidade. E ele era o meu super-herói. Quando meu pai resolveu voltar para Campo Maior, e daqui a pouco eu explico essa história, pela amizade que eu tinha com o Daniel, o meu pai disse, Zezinho, que era o pai do Daniel, meu tio, deixa eu levar o Daniel comigo, porque ele se dá muito bem com o Paulo, eu crio como se fosse meu filho, tu tem 11 filhos, e o tio Zezinho não deixou. Diz, não, o local do Daniel é aqui, ele não vai. E quando eu voltei no Aracaju, o Daniel mora na casa que os meus avós deixaram, aquela casinha que eu mostrei lá. O Daniel é um trabalhador da zona rural, sem instrução, vive numa condição financeira paupérrima, e aquilo me comoveu bastante, porque ele era o meu super-herói. E o Daniel, ele me disse uma fala que eu me arrepio até hoje quando eu lembro dela. Talvez aqui eu até chore em algumas passagens, né? Porque eu sou meio emotivo também. Brincalhão, mas emotivo, né? Bom, aí quando eu respirar um pouquinho, você já sabe o que é. O Daniel diz, Paulo, tu já imaginou se o meu pai tivesse deixado o tio me levar contigo? Eu seria doutor como você é hoje. Isso para mim. Aí eu disse, Daniel, e se eu tivesse ficado, meu pai não tivesse ido para Campo Maior? Eu estava na roça como você está hoje. Educação, gente. Instrução. Tudo. Absolutamente tudo. Deixa eu passar o Daniel. Que aí eu... Bom, e o que é que tem a curva do Genipapo a ver comigo e Campo Maior? Eu mostrei que até o primeiro ano eu morei num sítio, na zona rural, e que se eu não tivesse vindo embora de lá por alguma razão, talvez eu tivesse como o Daniel hoje, porque a condição de vida lá não é boa, é o agreste do Ceará. Mas em 1970, eu com 1 ano de idade, houve um fenômeno, houve um fato nessa curva do Genipapo que fez com que eu viesse embora com os meus pais, porque eu tinha 1 ano de idade. O meu avô, pai da minha mãe, ele era vaqueiro da família Sigefredo Pacheco. E ele matava, às vezes, algum boi que ele tinha, como resultado do trabalho dele para a família, como meeiro, e ele levava a carne para vender no mercado municipal em Campo Maior. E vocês são muito jovens, não vão lembrar disso, mas essa ponte sobre o rio do Genipapo, quando você vai a Parnaíba, você faz essa curva do monumento, tem uma ponte. Ela hoje passa 2 carros, mas ela já foi estreita, que passava apenas um carro. Eu alcancei essa época na década de 80. Se viesse um outro carro de lá, o daqui tinha que parar e esperar o carro que estava mais próximo entrando na ponte passar, porque só cabia um carro. E o meu avô, voltando da lida de vaqueiro, passando nessa ponte no cavalo dele, em 1970,
Um caminhão passou, o cavalo se espantou, esse rio a maior parte do ano é seco, e o cavalo jogou ele de cima da ponte. E ele caiu nas pedras e morreu nessa curva, nesse rio. Esse fato tem tudo a ver com a minha história no Piauí. Por quê? Porque fez com que a minha mãe dissesse: Antônio, que é o nome do meu pai, eu vou embora para Campo Maior, eu tenho que ajudar a minha mãe, que era a avó Beata. E o Ceará, nessa época, Milhã, passava por uma seca muito grande. E a condição de vida lá estava muito ruim. Aí o meu pai disse: pois você não vai só, eu vou com você e o Paulo. E foi esse fato que fez o meu pai e minha mãe, que moravam em Milhã, na zona rural de Milhã, no Aracaju, virem embora para Campo Maior. E eu vim junto. Aí começa a minha história no Piauí. Então, eu não sou piauiense e a minha história começa com esse fato da morte do meu avô lá nas margens, na ponte do Genipapo. Bom, em Campo Maior, eu passei a minha infância. Aí tem um momento um pouco mais emotivo, mas tem um momento mais descontraído. Olha como era até bonitinho, né? Aí depois que cresce, fica mais malamanhado, né? Mas de 1970 a 1983, eu morei em Campo Maior. Eu fui alfabetizado no patronato Nossa Senhora de Lourdes, lá em Campo Maior. Estudei no Valdivino Tito. E ajudava o meu pai num pequeno comércio que ele tinha no mercado lá em Campo Maior. Era um comércio que originariamente vendia arroz, feijão, goma, a granel, mas que depois virou uma lanchonete. E o meu trabalho qual era? Terminava a aula às 11h30, eu tinha que ir lá para a lanchonete tirar a folga do almoço da menina que ajudava o papai, e depois eu ia para casa, almoçava lá para 1h da tarde, e tinha que fazer a tarefa, estudar. E o papai sempre foi muito disciplinador. Ele queria que eu fosse para o quarto fazer a tarefa e eu tinha que ler os textos antes em voz alta, que era para ele lá da sala saber que eu estava realmente estudando. E a partir das 4 da tarde eu estava livre. Eu ia para a beira do açude, ia para o pé de serra, aí virava bicho naquela região de Campo Maior com os meus amigos, né? Mas tinha sempre essas obrigações. E o meu pai, ele me passou muitos valores. Embora a gente numa condição financeira muito precária, os valores que ele me passou foram que o estudo é a alternativa. O meu pai chegou em Campo Maior praticamente analfabeto, ele era somente alfabetizado na zona rural de Milhã. Ele fez o Mobral, eu me lembro do meu pai fazendo o Mobral. O meu pai passou no vestibular em 1977 na Universidade Federal do Piauí para pedagogia. Eu me lembro do ano, eu tinha 8 anos de idade quando meu pai passou no vestibular. E o meu pai passou no mesmo ano que a minha mãe, para letras português. E olha só o que é uma família pobre, humilde, onde os filhos estudavam na escola pública, compreender a importância da educação na década de 70. Meu pai e minha mãe saíam de Campo Maior às 5 da tarde, todo dia, durante 4 anos. Na época não era empresa Barroso, era empresa Cavalcante. Eles saíam 5 da tarde para chegar aqui 6, 6h30 na Universidade Federal e fazer o curso deles até às 10 da noite. E eu com os meus irmãos lá em casa, uns tomando conta dos outros. Eu era o mais velho e tinham mais 2 pequenos e a minha irmã TT, que tomava conta também. E aí de vez em quando tinha uma pessoa que ia ajudar a gente lá. Aí a mamãe dizia que chegava em casa meia-noite e eu só fazia acordar assim: mamãe, a Francisca me bateu. Então, quer dizer, era o drama que os pais tinham de ter que deixar 4 filhos todo santo dia, durante 4 anos, e vir estudar em Teresina para tentar uma condição melhor de vida. E de fato eles conseguiram, porque ambos passaram em concursos para professor do Estado, que não era muita coisa, mas que para a condição que a gente tinha foi uma salvaguarda muito grande. E o meu pai, ele me deu um exemplo muito grande de vida, porque assim que ele chegou em Campo Maior, o primeiro emprego que ele arrumou foi de bedel da maior escola de Campo Maior, pública, que é o ginásio estadual. Bedel é aquele funcionário que vai botar os alunos dentro da sala. E meu pai terminou diretor dessa escola. Ele terminou o curso de pedagogia e foi diretor da escola, e até hoje é reconhecido em Campo Maior como um dos melhores diretores do ginásio estadual, que foi onde eu fiz até a 8ª série. E funcionava tudo direitinho mesmo. Então, esses foram os exemplos iniciais na minha vida que eu fui levando. E aí, num dado momento,
nível. Eu cheguei para mim e pensei assim, eu digo, gente, eu estou aqui em Campo Maior, a vidinha tá boa, né? Isso eu com 13 anos de idade, mas era 1982, 83, o Brasil tinha acabado de perder aquela Copa na Espanha para a Itália, o Paulo Rossi acabou com a gente, o Zico lá, e eu, na maior decepção do mundo, eu disse, eu tenho que sair de Campo Maior, eu tenho que morar em Teresina. Em Teresina é que vai ter oportunidade para aquilo que eu quero, fazer um curso superior, ser doutor, porque eu não queria ficar lá em Campo Maior, porque a chance, naquela época, de eu ficando em Campo Maior não atingir aquilo que eu queria era muito grande. Ora, na época, só tinha vestibular na Universidade Federal do Piauí. A Universidade Estadual nem existia. Faculdade particular nem existia. Era só a Federal do Piauí. Certo? E aí, se você entender que hoje, no estado do Piauí, apenas 4,1% da população tem um curso superior completo, imagine naquela época como não era. Ter um curso superior era o que tinha. E aí, eu busquei uma alternativa. Qual a alternativa? Fazer o teste seletivo para o ensino médio do Colégio Agrícola de Teresina, ali em frente ao CCA na UFP, perto do Zoo Botânico. Por quê? Porque o Colégio Agrícola era uma escola pública, que ainda hoje é uma escola que tem alojamento, eu ia ter onde morar, e tem almoço e janta, eu ia ter comida, certo? E fui para o Colégio Agrícola. Eu e mais vários colegas de Campo Maior, o Júnior Galeto, o Tarcísio Júnior, né? O Roberto Neves, o Orivan Ibiapina, que hoje está em Brasília trabalhando no Tribunal de Contas da União, e veio o Mário Rogério Loyola, e veio uma reca de gente de Campo Maior para o Colégio Agrícola. E todo mundo dizia para minha mãe, Celeste, tu é doida, tu vai deixar teu filho com 14 anos ir para um colégio público interno? A mãe dizia, eu vou, eu confio no filho que tenho. Né? E assim eu vim. Aos 14 anos, saí de Campo Maior e vim morar no Colégio Agrícola. Passei até 86, terminei o curso de técnico agrícola, e aí era natural que ao terminar um curso de técnicas agrícolas, eu pensasse em fazer agronomia ou veterinária como curso superior. E aí eu optei por veterinária. Em 1987, eu me lembro demais esse dia, eu estava fazendo o estágio final do Colégio Agrícola, eu estava num Jeep Aeroílis com o Aquino da Emater lá de Campo Maior, desde 4 da manhã, rodando. O Aquino, ele era aquela figura aloprada, um técnico agrícola aloprado. O trabalho para ele era um prazer. Né? E desde 4 da manhã que a gente estava nesse mundo, fazendo medição de plantação de milho, ajudando a montar caixa de apicultura para os agricultores que recebiam o financiamento do Banco do Nordeste na época para desenvolver. Esse era o trabalho nosso. E eu me lembro que eu cansado, uma fome doida, todo sujo de poeira, na zona rural de Castelo, de Sigefredo Pacheco com Aquino, nesse Jeep Aeroílis. Eu chegando em casa às 8 da noite, a minha casa é em frente à Emater, eu vi um aglomerado de gente na frente da minha casa. Eu fiquei logo gelado, eu disse, meu Deus do céu, morreu alguém. Quando eu desço do Jeep, o povo sai correndo, passou no vestibular. Não estava nem lembrado que era o dia do resultado. Aí eu não acreditei. Eu fui lá na Rádio Herói do Genipapo de Campo Maior, peguei o jornal, não tinha internet na época, e estava lá o nome. Aí eu passei no vestibular. Aí comecei uma nova etapa, curso de veterinária, que eu fiz até 1990. Como era que eu fazia o curso de veterinária? Seguindo o trajeto do meu pai. Todo dia eu saí de Campo Maior, 5 da manhã, já era um ônibus Barroso, a Alcan ajudava a gente com as passagens, com o convênio com a prefeitura, mas eu queria tanto esse sonho do estudo, porque eu queria vencer na vida através do estudo, que para mim era um sacrifício bom. Eu acordava 5 da manhã, pegava o Barroso, chegava aqui e ficava manhã e tarde fazendo o curso de veterinária. Almoçava no restaurante da UFP. Em 88 eu passei para biologia. Né? Ou seja, aí eu estava fazendo uma coisa que se revelou para mim ser a minha grande aptidão. Em 88 e 89 eu fazia os dois cursos ao mesmo tempo. A Universidade Federal na época permitia. Eu fazia veterinária manhã e tarde, já que eu estava aqui, jantava no RU e emendava biologia à noite. E aí eu acordava 5 da manhã, em Campo Maior, para fazer o curso de veterinária manhã e tarde, jantava, 10 da noite eu pegava o ônibus de volta depois das aulas da biologia, o Barroso, chegava em Campo Maior meia-noite, era muito cansativo. E aí um ônibus Barroso
descer uma ribanceira, eu quebrei o pé, alguns colegas quebraram clavícula, eu me lembro muito bem do Paulinho Queiroz, ia dentro desse ônibus lá de Campo Maior, quebrou a clavícula, e a minha mãe disse, olha, é muito perigoso esse negócio de tu tá indo e voltando todo dia. Pediu a uma tia minha, chamada Tia Dica, que mora ali no Marquês, para me hospedar na casa dela. E aí eu vim morar com a Tia Dica, que foi uma outra pessoa assim, que me ajudou enormemente nesse período, porque me hospedou na casa dela para que eu pudesse morar aqui em Teresina. Pois bem, em 1990 deu a doida no Cabeção. O Cabeção pirou. Aí eu disse, quero mais veterinária não. Eu estava andando muito na parte prática e pisando em cocô de vaca. Aí eu fui vermifugar um aprisco e os caras só de sacanagem não me disseram que o pai de chiqueiro produz um sebo que fede muito e eu botava o pai de chiqueiro no meio das... Só me dava os pais de chiqueiro. Eu botava no meio das pernas e ia vermifugar. Gente, eu fiquei com aquele cheiro impregnado de bode no meu corpo. Aquilo foi se acumulando dentro de mim, eu disse, não, eu não quero mais veterinária. Aí cheguei para o meu pai e disse, pai, eu quero trancar o curso de veterinária. Eu quero fazer agora odontologia. Aí alguns colegas do meu pai chegaram e disseram, rapaz, esse teu menino está muito cheio de vontade e tal. Papai, pedagogo, embora caboclo do mato, disse, não, a vontade é dele. Se ele está insatisfeito, vai ser um profissional ruim. Aí o meu pai aceitou que eu trancasse o curso, eu fui estudar 6 meses para fazer o vestibular de odontologia e passei para odontologia, inclusive fui contemporâneo da Elderlene Eugênio, aqui do grupo. Bom, mas aí, se a gente relembrar um pouquinho a história, na década de 90, o nosso governador era Alberto Silva. E meu pai professor do Estado, minha mãe professora do Estado. Alberto Silva atrasou o salário do Estado, a folha de pagamento, quase 10 meses. Você imagina o que é para um casal que tem a renda, dependendo do salário do Estado, passar 10 meses sem salário? E, gente, a coisa lá em casa ficou apertada. E aí, mais uma vez, vem a ligação com o Grupo Eugênio. O Grupo Eugênio começou lá em Campo Maior vendendo galeto. E aí, na época, miúdo de frango não era caro. Hoje é, mas na época não era. E a mamãe fazia verdadeiras mágicas para poder dar alimentação para a gente nessa crise. E eu me lembro demais que a gente comprava lá no Grupo Eugênio, começando, miúdo de frango, coração de frango, moela e fígado. Rapaz, era um tal de risoto ou arroz misturado com moela, arroz misturado... Rapaz, aquilo ali começou a me enjoar de um jeito que, imagina, 6 meses comendo aquilo todo dia. E a gente foi escapando. E aí apareceu uma oportunidade que eu fiz o concurso da ESA, Sargento do Exército, e passei no concurso. Gente, aquilo era salvaguarda minha no momento de crise, é um salário que hoje é R$ 2.500, emprego federal. Aí fui para Fortaleza. E o resultado do vestibular de odonto não tinha saído. Eu fiz concomitante o vestibular de odonto, o concurso da ESA. Passei em ambos, né? Mas não tinha saído o concurso, o resultado do vestibular ainda. E a ESA me chamou. Eu já estava 1 mês em Fortaleza, ansioso. Meu Deus do céu, sai ou não sai o resultado do vestibular? E aquele negócio de exército, quartel, capitão, presidente hoje, capitão, batendo continência, o que é coisa muito mecânica. Eu não gostava daquilo. Achava muito falso. O tenente chegava para o capitão, todo humildezinho. Aí quando chegava para o recruta, era todo autoritário. Eu digo, rapaz, que caba falso. Né? Não dava para mim não, aquele ali. Né? Mas é a regra da caserna, né? E aí, o resultado do vestibular sai. Entra de novo na minha vida aquele padre Elmas. Porque nos finais de semana em Fortaleza, pela amizade que ele tinha com meu pai, eu ia passar o final de semana na casa do padre Elmas, para fugir um pouco do quartel. E eu me lembro demais que na Praça do Ferreiro, em Fortaleza, eu ansioso pelo resultado do vestibular, eu já tinha decidido deixar o exército se eu passasse no vestibular. Eu peguei o telefone, o orelhão, liguei a cobrar para o papai, disse, papai, saiu o resultado, saiu o resultado. Disse, peraí. Aí a mamãe foi pegar a extensão e os dois começaram a cantar a música do Pinduca. Alô, alô. Aí eu passei. Aí cheguei numa alegria danada. Aí eu disse, papai, eu vou voltar. Eu vou pedir baixa. Não faça isso, pelo amor de Deus. Nós estamos despreocupados com você, tem um emprego federal. Vai largar esse emprego para quê? Nós não temos condição de bancar você no curso de odonto. Porque embora fosse uma universidade pública, a gente tem que comprar os instrumentos pequenos. E aí o papai botou o pé na parede que eu não tinha que voltar, que eu não podia voltar.
E aí foi o padre Elmas que salvou a pátria. Isso aí é uma foto minha com 15 anos de idade no colégio agrícola. Olha a figura, parece um etíope, né? Não, ó. Mago todo, né? Cadê os equipamentos de proteção? Máscara, óculos, Deus me livre. Aí era no couro mesmo, pense. Aqui eu em Campo Maior só tinha Canela, o primeiro bem aqui, ó, jogava vôlei com o Devan lá na ABB, só tinha Canela, mago não, cão. Aí eu já estava fazendo o curso de veterinária, tá? E aí começou a minha odisseia nos cursinhos. Eu estou fazendo essa construção todinha para tentar mostrar o seguinte: quando eu decidi vir embora de Fortaleza, que os meus pais se opuseram, porque eu ia abrir mão de um emprego federal, numa crise que a família vivia, o padre Elmas entrou. Aí ele pegou o telefone, ele disse, se acalma. Eu comecei a chorar e disse, se acalma. Ligou para os meus pais e disse, olha, vocês não podem podar do Paulo Henrique o desejo de crescimento profissional. Esse menino tem preparo, tem vontade. Deixar ele no exército para morrer como sargento de exército é podar o crescimento que ele pode vir a ter. Então foi uma conversa de padre mesmo, aquele sermão de padre, longa conversa. Eu sei que com muito desgosto os dois aceitaram que eu viesse embora. Eu pedi baixa do exército e eu me lembro que na época não era a empresa Guanabara, era Expresso de Luxo. Eu peguei a Expresso de Luxo em Fortaleza, eu nem parei em Campo Maior. Eu passei direto para Teresina, para casa da tia Dica. Eu digo, eu não quero nem ouvir o sermão que eu vou pegar em Campo Maior. E aí, como eu já vinha do curso de veterinária e biologia e dava os seminários na universidade, e os meus colegas sempre me elogiaram nos seminários, que eu sabia explicar bem, que eu tinha boa postura, eu digo, eu tenho que começar a dar aula. Aí na minha cabeça veio a ideia, eu tenho que fazer um currículo, ingenuamente, né? E ir nos cursinhos pedir emprego. Agora, quem diabo que sabia quem era Paulo Henrique? Rapaz, eu peguei chá de cadeira. Eu cheguei numa escola aqui chamada Escola Universal, ali na Areolina de Abreu, com um currículo datilografado, não tinha nem computador na época. Aí a mulher disse, a diretora, para eu aguardar que ela ia me receber. Ela passou a tarde todinha atendendo os pais. 5 da tarde ela abriu a porta, aí disse assim, fulana, se alguém me procurar eu estou indo embora. Eu digo, doutora, eu estou aqui desde as 2. Diz, me desculpe, fica para amanhã, não sei o quê. Era desse jeito. Bom, e chegando o mês de março, né, eu já 60 dias atrás de emprego, e a pressão crescendo, que eu estava de favor na casa da minha tia, eis que uma luz se acende. Aí é que eu quero colocar para vocês, a meta, ter o foco, e quando o jumento passar selado, monte nele, mas monte com vontade. Um colégio chamado Ciprev, que nem existe mais aqui, um professor que hoje, inclusive, é dentista, professor Edson Castro, desistiu de 2 turmas de 2º e 1º ano supletivo, ensino para adulto, à noite, no Ciprev. Já o período começando. Aí o capitão Ramos me liga. Ligou para casa da tia Dica. Aí eu estava jogando bola, no 25, voleibol. Quando eu cheguei, a tia Dica disse, olha, tem uma ligação para você lá no colégio Ciprev. Rapaz, eu botei uma roupa ligeira e corri no rumo do Ciprev. Cheguei no Ciprev, o capitão Ramos pegou e disse assim, olha, o professor que desistiu queria que você assumisse a turma. E eu fiquei numa alegria danada. Olha, um emprego de meio salário mínimo, né? Mas aquilo para mim era tudo, era o começo. E eu dava umas aulas assim muito dedicadas à noite, aquele povo cansado, e as velhas me adoravam, e os velhos também me adoravam, entendeu? E aí a minha fama começou a crescer dentro, o capitão Ramos disse, você vai dar aula no 2º ano da tarde também. Aí começou a aumentar a carga horária, começou a aumentar o dinheirinho, né? Eu fui botando a cabeça fora, digamos assim. Eis que aparece um outro pulo do gato. Aí vem uma outra lição, humildade. O Ângulo, quem se lembra aqui do Colégio Ângulo? O Ângulo estava começando em Teresina em 1991, ali na Paissandu, onde é hoje o curso Tamandaré. Era a primeira sede do Ângulo. E o Ângulo lançou um programa de monitoria remunerada para alunos de biologia, de química, que fossem aprovados, iam ser monitores dos alunos de cursinho. Eu digo, vou fazer esse negócio de monitoria bem aí. Aí os professores do Ciprev, quando souberam, disseram assim, rapaz, tu já é professor, vai se sujeitar a ser monitor. Eu digo, vou, eu quero é botar o pé lá dentro do Ângulo. E fui humildemente passei na seleção,
e comecei a dar aula no ângulo. Aí vem a terceira lição. Maletagem. Seja mala, mas no bom sentido. Ou seja, eu tinha uma meta de ser professor do ângulo, estava como monitor. Com 2 meses, os alunos não me procuravam. Eu digo, vou ser demitido. Maletagem que eu falo é estratégia que você tem que montar para sobreviver no emprego, mostrando que você é produtivo. Eu fiz um quadro, uma tabela, fui de sala em sala do ângulo de 3º ano e pré-vestibular. E dizer, gente, eu sou monitor de biologia, marketing, estratégia de marketing naquela época. Eu sou monitor de biologia, meus horários são tais. Está aqui um quadro, você encontra esse quadro lá na secretaria, põe o seu nome e o assunto que você está em dúvida. E eu prometo que eu tiro essa dúvida. Fui fazer o meu marketing com as turmas. Aí, por que eu botava o assunto? Porque eu estava começando a dar aula. Eu tinha que estudar antes o assunto, a maletagem, para ir preparado. Aí eu triava aqueles alunos com dúvida no mesmo assunto e marcava para o mesmo horário. Tipo, tinha 6 alunos com dúvida em fotossíntese. Aí eu marcava os 6 para o mesmo horário. Aí eu estudava no horário de folga que eu tinha na universidade e preparava uma aula de fotossíntese, mas era a aula. Aí eu reunia os alunos e arrochava a aula. Aí, qual é a dúvida de vocês? Não, professor, não tem mais dúvida não. Aí começou a correr a fama dentro do ângulo que o monitor era melhor que o professor do cursinho. Não deu outra. Paulo Machado, com 6 meses, disse, Henrique, tu vai assumir as turmas de cursinho do ângulo. Eu digo, rapaz, corra boa. Aí o salário já triplicou. Aí o Colégio das Irmãs começou a ouvir falar de Paulo Henrique, Corujão na época, e o meu nome foi se espalhando. Gente, chegou um momento que eu estava recusando aula. Né? Ou seja, você estabeleceu uma meta, apareceu a oportunidade, você abraçou a oportunidade. Mas você monta estratégias para com aquela oportunidade você explorar o máximo que ela vai te render. E foi assim que começou a minha história como professor de biologia nos cursinhos em Teresina. Devo tudo que eu tenho, absolutamente tudo, de bens patrimoniais, de relações interpessoais, de amizades, ao fato de eu ter sido professor de cursinho por 30 anos. Foram 30 anos na lida dos cursinhos aqui. Ultimamente, já perto de 2013, eu fui professor do Objetivo, do SEV, e aí deixei isso, que é uma outra etapa da conversa, que é a minha aventura pelo mundo acadêmico da universidade. Que aí virá outra lição do que eu aprendi com a vida. De que a gente não pode estar acomodado na mesma função. Tem sempre que buscar novos desafios. Ok?